Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde. Nesta emissão do Nós Europa está connosco Marco Teles, é gestor do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Mas também está connosco Rita Guerreiro, que é coordenadora nacional da rede Europe Direct, representação da Comissão Europeia em Portugal. Muito boa tarde também. Boa tarde, Marta, e obrigada por este convite. Marco Teles, vamos começar por fazer uma referência ao Dia Internacional da Mulher, que se celebra hoje. Exatamente, antes de mais os parabéns ao auditório, em especial às mulheres, é um dia muito especial, mas que é sempre importante também relembrar alguns dados estatísticos, nomeadamente a questão da disparidade salarial entre homens e mulheres, continua a ser um problema. Inclusivamente na União Europeia, essa diferença salarial já foi maior, ainda assim fixa-se nos 13% atualmente, ou seja, em termos práticos, na verdade, por cada euro que um homem ganha, isso corresponde, no caso da mulher, a 87 cêntimos. É uma diferença assinalável. Depois há aqui uma situação que é 44% dos europeus consideram ainda que o papel mais importante de uma mulher é tomar conta da casa e da família. E este dado aqui, dito desta forma, pode ser mal interpretado. Sim. Não tem nada de mal tomar conta da casa e da família. Todo. Atenção também a esta questão, às vezes depende da perspectiva. Obviamente, desde que seja por uma situação de opção, aqui o aspecto aparece como sendo, se for imposição, obviamente, é discutível. E depois um outro dado, este aqui, obviamente mais preocupante, a questão da violência doméstica, que ainda afeta uma em cada 3 mulheres, não deixa de ser preocupante nos dias de hoje que estes números sejam assim tão elevados. Positivo. Pelo lado positivo. E este é o aspecto que acho que é muito importante. Às vezes no Dia da Mulher focamos muito nos problemas todos que existem, mas acho também importante focar as coisas boas. E efetivamente, e com base nos dados apurados a 1 de março deste mês, portanto muito atual, as mulheres já representam 48,5% dos cargos de gestão na Comissão Europeia. Portanto, é um exemplo de uma instituição. Haverá poucas instituições a nível internacional que tenham uma taxa de participação das mulheres tão elevada em cargos de gestão. Aliás, basta pensarmos que a Presidente da Comissão Europeia é mulher, Presidente do Parlamento Europeu, a Presidente do Banco Central Europeu e até, a nossa chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal também é mulher. Portanto, as mulheres têm de facto um peso cada vez maior. Marco Teles, falamos das atividades do Europe Direct Madeira, não têm parado e estiveram no Porto Santo. Estivemos com muito gosto, é sempre um prazer enorme ir ao Porto Santo, para qualquer madeirense, acho eu. Infelizmente traídos pelo um alerta laranja que fez-nos alterar um pouco todo o programa desta ida ao Porto Santo, que estava previsto para 2 dias. Tivemos a oportunidade de estar nas escolas primárias e falar um pouco com os professores e estudantes ao nível do 3º e 4º anos de escolaridade. Foi muito interessante ver o conhecimento que eles já começam a ter nestas tenras idades sobre a União Europeia. Aproveitamos também, naturalmente, para disponibilizar algum material, publicações da União Europeia, para reforçar também as bibliotecas escolares. Infelizmente, as 2 ações que estavam previstas para o dia seguinte não se puderam realizar. Era uma ação na escola secundária, precisamente sobre a temática das eleições europeias, e uma outra no Centro Comunitário do Porto Santo, que estavam efetivamente agendadas, mas devido a este aviso de mau tempo, a ligação marítima foi cancelada e tivemos que, de facto, antecipar o nosso regresso. Ficará para uma outra oportunidade. A Rita Guerreiro acompanhou esta visita ao Porto Santo, visita de trabalho. Sim. Exatamente, eu estou aqui na Madeira, pela primeira vez na Madeira, a acompanhar as atividades do Centro Europe Direct Madeira e aproveitar para ver como é que as boas práticas que este centro tem nas visitas às escolas e outras atividades que eles têm. Já agora, acho que é importante relembrarmos neste espaço o que é e o que faz a rede Europe Direct. E estamos aqui com a melhor pessoa para fazê-lo, a Rita Guerreiro. Sim, os Centros Europe Direct são pontos de informação da União Europeia que têm o objetivo de comunicar a Europa aos cidadãos nas suas próprias regiões, seja para os informar sobre a União Europeia, mas também para ouvir as suas preocupações, numa lógica sempre de proximidade. Em Portugal temos 15 Centros Europe Direct nas várias regiões do país, incluindo as regiões autónomas. Portanto, temos um centro aqui na Madeira que acaba por funcionar como um ponto de contacto com os cidadãos
do arquipélago. Portanto, alguém que tenha questões ou dúvidas sobre a União Europeia poderá ligar para o Centro Europe Direct Madeira, enviar-lhes um e-mail ou até visitá-los diretamente no espaço físico que fica em Carneiro de Lobos. Estes centros também existem nos restantes Estados da União Europeia? Exatamente, é uma rede gerida pela Comissão Europeia. Existem 400 centros, mais de 400 centros espalhados por toda a Europa e nos vários Estados-membros. Temos também uma outra rede, que são os Centros de Documentação Europeia. Acabámos de visitar o Centro de Documentação Europeia na Universidade da Madeira, onde qualquer aluno ou qualquer cidadão pode consultar publicações ligadas à União Europeia. Qual é para si o papel mais importante destes centros e desta rede? Eu acho que é um bocadinho não só disseminar informação relevante para a região, portanto, a Comissão Europeia dissemina informação aos centros, eles depois disseminam nas suas próprias regiões, mas obviamente que adaptam a informação para o que é relevante para o público regional. E não só essa disseminação, mas também o contacto direto e próximo com o público. Eu acho que isso é muito importante. Eles fazem eventos presenciais, por exemplo, não só nas escolas, mas também outros eventos. Posso dar um exemplo de uma boa prática que o Europe Direct Madeira tem aqui, que é um passeio de cicloturismo que eles organizaram o ano passado em Machico, na Semana da Mobilidade. Sim. E o objetivo era sensibilizar os cidadãos para o uso de transportes amigos do ambiente. E assim falamos das políticas da União Europeia, mas com uma atividade prática, interessante e até às vezes lúdica, o que torna as coisas mais fáceis de comunicar. Há então uma relação direta entre a representação da Comissão Europeia e os centros da rede. Sim, exatamente. Europe Direct. A Comissão Europeia tem sede em Bruxelas, obviamente, e depois tem escritórios em cada Estado-membro, que são as representações. Em Portugal temos a representação da Comissão Europeia em Portugal, que está em Lisboa, e é na representação em Portugal que trabalhamos muito de perto com os centros Europe Direct, com objetivos de estarmos o mais próximo possível dos cidadãos, que é uma proximidade que ainda é mais importante este ano, em que temos eleições europeias, em junho. Ou seja, à semelhança do que acontece no resto do país, é a partir do Centro Europe Direct Madeira, neste caso da Madeira, que a Comissão dissemina informação da UE que seja relevante para os cidadãos daqui da Madeira. A Comissão orienta o trabalho dos centros, dá apoio e às vezes até colabora em algumas das atividades, como agora o que está a acontecer aqui no programa de rádio. Então podemos dizer que neste momento o primeiro ou o principal foco são as eleições europeias. Exatamente. Em junho. Exatamente. Queremos comunicar as eleições europeias e incentivar ao voto. Temos sempre níveis de abstenção um bocadinho altos. Sim. E contamos com o Centro Europe Direct para fazer essa divulgação. Tem acontecido, Marco Teles? Sim, aliás, complementando o que a Rita Guerreiro estava aqui a referir, os próprios centros também definem sempre um plano de ação para cada ano civil e esse plano de ação também é comunicado à representação, que também depois vai se pronunciar, vai aprovar esse plano ou não. E efetivamente para este ano acho que todos os centros em qualquer local da Europa de facto está focado essencialmente neste trabalho da divulgação das eleições europeias. Sobre a importância do voto, mas não só, sobre no fundo o papel que a União Europeia desempenha Sim, sobre a questão do voto é apenas uma das partes da cidadania, não se resume, o ser cidadão europeu não se resume apenas a participar nas eleições europeias de 5 em 5 anos. Mas é também um voto consciente, ou apelar a um voto consciente, ou com conhecimento de causa. Sim, sobre o que são as instituições, como funcionam. Eu creio que é realmente a dificuldade que a Marta Cília está a referir, porque a percepção que temos é que muitas das vezes o que leva aos tais níveis de abstenção muito altos prende-se com esse desconhecimento ou falta de informação sobre as instituições europeias, nomeadamente o papel das instituições, em particular aqui o Parlamento Europeu, as funções, o trabalho de um eurodeputado, e é muito nessa lógica que fazemos este trabalho de divulgação destas ações, que nós até chamamos de sensibilização e, de certa forma, de capacitação. É um bocadinho dar conteúdos e esclarecer dúvidas que as pessoas possam ter sobre o Parlamento Europeu e, esclarecendo essas dúvidas, possam, efetivamente, fazer escolhas mais conscientes e realmente poder participar depois nesse ato eleitoral. Rita Guerreiro, o seu desejo é que haja muita participação nas eleições. Sim, exatamente. Que se quebre esse ciclo de
enfim, de abstenção ou de não participação. Sim, é importante mostrar às pessoas que a Europa está nas nossas vidas, nem sempre, e que tomamos as coisas como garantidas, mas a Europa faz parte das nossas vidas e é importante mostrar o que é que a Europa, como é que beneficiamos da Europa, e por isso é que é importante votar. Marco Teles, é importante também um conhecimento daquilo que se vai passando em termos de atualidade na União Europeia. E aí a União Europeia temos notícias para todos os dias, não é? Portanto, para o programa de hoje, 2 destaques. Um tem a ver com a apresentação da primeira Estratégia Industrial de Defesa e o novo programa para a Indústria de Defesa da Europa. É, de resto, um tópico que nós temos abordado já aqui no Nós a Europa. Foi uma situação, a importância de se apostar cada vez mais na indústria de defesa e acautelar a defesa da União Europeia foi algo que a nossa Presidente da Comissão já falou por diversas vezes, falou inclusivamente como candidata, na qualidade de candidata à próxima Comissão, mas falou também na qualidade de Presidente da Comissão. E claramente este é um assunto que está na ordem do dia. E esta primeira estratégia que foi apresentada agora esta semana vai, no fundo, reforçar aquilo que tem sido falado em torno desta necessidade, que é haver mais investimento, melhor investimento, um investimento também que seja feito de forma conjunta e que seja feito a nível interno. Este é um aspecto importante que decorre, eu diria, de alguma ingenuidade também que tivemos, se calhar, no passado. Nós percebermos que estarmos muito dependente do exterior pode-nos criar alguns problemas a nível interno, a nível da União Europeia. E, efetivamente, o que se quer aqui é acautelar esta capacidade da União Europeia poder ter a defesa do seu espaço e não estar dependentes de terceiros, podendo contar com material que seja produzido dentro do próprio espaço europeu. Ou seja, não basta produzir mais e melhor e fazer as compras conjuntas, mas tentar que realmente essa produção seja feita cada vez mais a nível interno e que não se fique tão dependentes de terceiros. E, para isso, a União Europeia, no âmbito desta estratégia, a Comissão vem propor 2 indicadores que me parecem bastante relevantes. Um, que é adquirir pelo menos 40% do equipamento de defesa de uma forma colaborativa até 2030, e voltamos a esta questão de colocar aqui datas para realmente termos objetivos depois muito concretos, ou seja, compras conjuntas em pelo menos 40% já até o final da década, e assegurar também até o final da década que o valor do comércio da defesa intra-União Europeia represente pelo menos 35% do valor do mercado de defesa, ou seja, tentarmos preferencialmente privilegiar o mercado interno e não estarmos dependentes do exterior, até porque outra questão que já falamos aqui, não esquecer que um dos principais fornecedores de material de defesa são os Estados Unidos, e estando a decorrer o período de eleições que irá ter lugar no final do ano, não sabemos o resultado dessas eleições, mas sabemos todos que um possível resultado pode não ser assim tão benéfico para a União Europeia, e isso tem que ser acautelado. Outra questão tem a ver com o setor agrícola e com a promoção de um inquérito online dirigido a agricultores. Sim, este é um aspecto que também terá cá por uma razão muito simples, porque muitas das vezes lá está a questão da cidadania que a Marta referia. O ser cidadão europeu significa que nós podemos manifestar de diversas formas, no voto, podemos manifestar também através de uma forma mais impulsiva, e sabemos que na área da agricultura tem havido uma série de manifestações e muitas delas até pesadas, e o que a Comissão Europeia vai fazer é, de facto, dar aqui um campo, também um espaço para ouvir efetivamente os agricultores e ouvir todos. E para isso foi lançado um inquérito online, ele entrou em funcionamento precisamente ontem, vai estar aberto até o dia 8 de abril, está disponível também em português e nas restantes línguas oficiais da União Europeia, esse aspecto é muito importante. E, na verdade, é um inquérito muito simples, com questões muito práticas relacionadas, por exemplo, com o tempo que os agricultores perdem, com questões administrativas, ou, por exemplo, outra situação, se têm ou não a necessidade de recorrer a terceiros para fazer processos de candidatura às ajudas no âmbito da PAC, por exemplo. Ou seja, o que se pretende é que se recolha aqui a opinião dos agricultores. A expectativa da Comissão Europeia é que se consiga ter já resultados preliminares até o mês de abril. Além deste inquérito, também as organizações de agricultores vão ser alvo de algumas entrevistas para complementar esta informação, e depois, até ao verão, termos claramente identificado aqueles que são, eventualmente, os principais obstáculos que se colocam ao dia-a-dia dos agricultores da União Europeia. Os eurodeputados vão estar reunidos em sessão plenária na próxima semana em Estrasburgo. O que é que
podemos esperar? Muita coisa, e os resultados com certeza vamos ter depois para a semana em detalhe, mas dentre as muitas propostas que vão ser discutidas na próxima semana, há aqui uma que me parece muito importante para o nosso dia-a-dia e para o futuro em particular, que é a questão da aprovação de uma lei relacionada com a inteligência artificial, no sentido de garantir que essa inteligência na União Europeia seja fiável, segura e respeitadora dos direitos fundamentais da União Europeia. Portanto, a proposta vai ser discutida na terça-feira e aprovada na quarta. E isto torna, uma vez mais, como de resto já acontece, por exemplo, a nível do ambiente, mas torna aqui a União Europeia um pouco pioneiro em matéria de inteligência artificial, porque trata-se de uma área em que toda a gente reconhece um potencial enorme, mas também, eu creio, que andamos todos, de certa forma, assustados com os riscos associados à inteligência artificial. E, portanto, isto não pode, pelas potencialidades que estão afetas à inteligência artificial, é algo que não pode andar descontrolado em roda livre e, portanto, será muito positivo que a União Europeia possa colocar aqui determinados limites ou que possa controlar este crescimento que é natural que venha a acontecer sobre a inteligência artificial. Portanto, teremos que aguardar também para a semana para ver os resultados. E por aqui ficamos. Marco Teles, muito obrigada. Até à próxima conversa. Obrigada também à nossa convidada a título excepcional, Rita Guerreiro. Muito boa tarde.